Fala galera do Excel, tudo bem com vocês? Geraldo novamente aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre um recurso do Excel chamado conexões de relatórios, que são muito utilizados por aqueles que criam seus dashboards. As conexões de relatórios só funcionam em tabelas dinâmicas ou em tabelas, e a partir do momento que você insere também a segmentação de dados ou a linha do tempo. Para ativarmos esse recurso, clicamos em qualquer parte da nossa tabela dinâmica, onde irão surgir as duas abas Análise de tabela dinâmica ou Design. Nós vamos aqui em Análise de tabela dinâmica e na opção Filtrar, temos aqui Inserir segmentação de dados. Selecionamos Inserir segmentação de dados. Por exemplo, vou escolher o campo Sexo. Lembrando que eu tenho uma aula sobre segmentação de dados. Se você quiser conferir, se você não sabe, pode conferir lá. A partir do momento que criamos nossa segmentação de dados, você pode clicar aqui e automaticamente os filtros serão feitos. Sexo feminino, somente sexo feminino. Masculino, somente sexo masculino. Ou então, clicar aqui em limpar filtro para poder aparecer as duas informações. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma cópia desta mesma tabela dinâmica. Selecionamos qualquer parte dela aqui. Viemos aqui em Análise de tabela dinâmica, Ações, Selecionar tabela dinâmica inteira. Vamos copiar essa tabela dinâmica e colar logo aqui ao lado. Então nós temos duas tabelas dinâmicas com as mesmas informações. Só que agora eu quero que essa tabela dinâmica minha aqui, ela tenha apenas a informação de UF. Nesta aqui eu vou alterar para ficar somente com a informação do sexo. Vamos voltar a UF para os filtros e colocar o sexo aqui em linha. Então nós temos sexo feminino e masculino em linha aqui. Enquanto que nessa nós temos as UFs. Pronto. Vamos também criar mais uma segmentação de dados. Análise tabela dinâmica. Inserir segmentação de dados. Vou colocar agora o F. Pronto. Eu quero criar dois gráficos com essas duas informações. Um gráfico de pizza mostrando o sexo, qual a participação, qual que é o percentual de sexo masculino e feminino. E um outro gráfico em colunas mostrando os estados. Selecionamos primeiramente aqui a tabela dinâmica com sexo e vamos aqui em inserir gráfico. Vamos pegar aqui de pizza. E vamos selecionar também essa outra tabela dinâmica. Vamos inserir mais um gráfico. Esse aqui vai ser de coluna. Vou recortar e vou colar em uma outra planilha do mesmo arquivo. Pronto. Vamos colocar os filtros da segmentação de dados aqui. Os gráficos aqui. E pronto. Vamos tirar as linhas, melhorar o layout. Prontinho. Agora nós temos os dois gráficos. Um mostrando somente o sexo feminino e masculino e o outro mostrando as unidades, os estados por sexo em cada um, em coluna. Vou excluir também esses filtros. Eu posso clicar com o botão direito do mouse. Vou aqui em ocultar todos os botões de campo do gráfico. Pronto. Oculta esse também. Prontinho. Nosso gráfico está menos poluído. Agora, vamos fazer o teste. Se eu clicar aqui em F, o nosso gráfico muda para somente sexo feminino. Se eu clicar aqui em masculino, o nosso gráfico mudou somente para masculino. Se eu selecionar os dois, aparecem os dois. Agora, se eu clicar aqui no AC, não acontece nada, olha só. Ele muda somente aqui na minha formatação de pizza, no meu gráfico de pizza. Quando eu altero, não acontece nada no outro gráfico, somente nesse. Então eu quero fazer uma conexão. Se eu clicar, por exemplo, no Amazonas aqui, eu quero que esse gráfico se movimente e esse também. Vamos fazer o seguinte. Para isso, nós vamos usar as conexões de relatório. Clicamos em qualquer um dos gráficos ou então na segmentação de dados. Vamos aqui em segmentação de dados
conexões de relatório. Aqui nas conexões de relatórios, temos as duas tabelas dinâmicas conectadas, ok? Prontinho. E na próxima, nós vamos testar também. Como nessa primeira está conectada, vamos testar na segunda. Selecionamos aqui, conexões de relatório, e vimos que a tabela dinâmica 6, ela não está vinculada à outra, não está conectada. Vamos marcar e ok. Se eu clicar, por exemplo, agora no Amazonas, olha só o que acontece. Ele mostra as duas informações para a gente. Por quê? Porque os dois gráficos estão conectados agora. Mostra Bahia, por exemplo, consigo ver. Se eu quiser, por exemplo, ver 3 estados de uma vez só, eu consigo visualizar na tela, tanto em gráfico de pizza, quanto em gráfico de coluna. Isso eu posso fazer para inúmeros gráficos. É esse recurso que as pessoas usam quando estão trabalhando com dashboards. Quando você, por exemplo, quer filtrar alguma informação de uma loja, por exemplo, de um estado, ele vai mostrar todas as informações em vários gráficos, atualizando automaticamente. Bom, espero que você tenha gostado da aula e eu te vejo no próximo vídeo. Deixo com você o meu fortíssimo abraço. Até mais.